Fala galera, um abraço a todos, passando como sempre, né, após os jogos, o dia após, para analisar a vitória e o título do Bahia ontem, né, o Bahia venceu Confiança por 5-0, né, e o primeiro tempo espetacular do Bahia, foi realmente um show de futebol, como é bom, né, se todos os jogos fossem assim. O que o Bahia fez naqueles primeiros 45 minutos de jogo ontem foi assim de deixar os olhos do torcedor tricolor mareados, né? É de lágrimas de alegria. Essa é a verdade, porque foi um futebol realmente de alta qualidade. E aqui, gente, não tem nada de questão de porque tá torcendo, porque tá falando, não, até porque eu sempre gostei do futebol jogado, do futebol arte, né? E o Bahia merece, né? Aquele primeiro tempo ali merece todos os elogios, até porque também o técnico Rogério Ceni colocou um time totalmente misturado, né? Não colocou os titulares para jogar, então um time mesclado, inclusive o garoto Sidney, que nem vinha jogando no time do Bahia, o Jota estava até na frente dele, foi emprestado, mas o Jota que estava jogando nessa função, e o Sidney matou a pau no jogo ontem, jogou muito. Os torcedores ontem, todos eles já pedindo o Sidney nos próximos jogos como titular. Eu até expliquei ontem, eu estava na jornada esportiva pela Itapuã FM, que não é por aí. E depois o Rogério, na entrevista coletiva, chegou a falar aquilo que e nossa equipe tinha falado antes, porque é um jogador, claro, que teve sua grande oportunidade de jogar uma final de titular, uma final da Copa do Nordeste, jogar o futebol que ele jogou, futebol bem parecido com o do Caio Alexandre. É claro que a característica é diferente, né? A nível de molejo de corpo, de ginga, numa visão periférica que a gente fala tanto, né, que o Caio Alexandre tem, já acostumado a jogar com esse time, o Caio Alexandre que já tem uma experiência em minutagem no time profissional, e o garoto está chegando agora, o Sidney, mas fez um belíssimo jogo, né? Ele que é de Ilha de Maré e nos jogos, né, amistosos, nos jogos amadores, ele joga como 10. Então é um cara que tem a qualidade de jogar, de chegar na frente, de chutar, de fazer gol. Ontem o gol do Rezende foi um chute dele, a bola que sobra, ele pega de primeira de fora da área, a bola bate no Rezende e entra. Outros jogadores brilharam, como o Thiago, jogador da base, já pensou, terminou a competição como artilheiro da Copa do Nordeste, e jogou demais ontem, movimentação muito boa. Lúcio Rodrigues, que precisa, e o Rogério fala isso também na entrevista coletiva, o Lúcio é um bom jogador, é um jogador que tanto do lado direito como centralizado ali, como de centroavante, ele tem boa participação, ele não deixa em paz a defesa adversária, mas tecnicamente, da parte individual, ele precisa melhorar, né? Tá com muita confiança, né? Antes estava sem confiança, não estava jogando bem, agora está com muita confiança, quer passar no meio de 4 jogadores, e não pode ser assim. O futebol é um esporte coletivo, tem que tocar a bola para receber na frente. Fez um gol ontem, quase faz 2, 3, teve chances disso, de fazer. Fez um belo gol, pega de primeiro uma bola difícil. Então, participação boa, Nestor mais uma vez jogando muito bem. O Borducci fez um grande primeiro tempo pelo lado esquerdo. É claro que na parte que ele tem deficiência não foi exigida, né, a parte defensiva, mas na parte ofensiva ele foi bem. O Borducci. Então, assim, foi um jogo muito bom do Bahia, um jogo agradabilíssimo, e saindo um gol atrás do outro. E para melhorar tudo, o Bahia faz um gol logo cedo, né? O Bahia faz um gol aos 5 minutos, através do Thiago, e aí abre a cancela, né? Quando você faz um gol, aí o time já começa a ficar nervoso, o adversário, que já não tem essa qualidade técnica toda. Aí depois Lúcio fez seu gol aos 11 minutos, depois 18 Rezende, olha o Rezende. E assim, gente, eu fico muito à vontade, porque eu digo sempre assim, eu não posso elogiar quem não está jogando bem, né? E não posso criticar, quem está jogando bem, não posso elogiar quem está jogando mal. Essa é a realidade. E o Rezende foi muito criticado aqui por nós, né? O Rezende tem muita dificuldade de jogar na cabeça de área. No futebol moderno, no futebol atual, pede que o jogador que jogue na frente da zaga, na cabeça de área, como 5, tenha habilidade, porque a construção do jogo começa ali. Se vocês repararem, todo jogo europeu tem um volante que joga muito bem, né? E aí eu dou sempre o exemplo do Vitinha, lá de Portugal, você tem o Pedri, né, na Espanha, você tem jogadores com alta qualidade e que fazem o time jogar.
Então o Rezende ali, eu dizia sempre assim, o Rezende tem que ser zagueiro. E ontem, aliás, os 2 jogos que o Bahia fez contra o Confiança, e eu gosto sempre de dizer, gente, guardando sempre as proporções, o time do Confiança é um time limitadíssimo tecnicamente e taticamente também, a gente não pode deixar, e uma coisa está ligada à outra. Quando você tem jogadores com QI elevado no futebol, que são bons jogadores de futebol, você aumenta, né, a performance tática também, não é isso? Então eu estou sempre falando isso, que às vezes, mas o Bahia jogou muito porque pegou Confiança. Mas o Bahia também já jogou contra times do nível do Confiança e não conseguiu render um grande futebol. Então, só para deixar bem claro isso, então o Rezende fez 2 bons jogos e por coincidência fez gol lá e fez gol aqui, né? Marcando bem, saindo na construção de zagueiro, que ele sabe fazer porque ele está de frente. Quando está de volante ele está às vezes de lado, né? Está de costa às vezes para o zagueiro, é mais difícil de você achar o espaço para você atacar esse espaço, de achar o seu companheiro para tocar bola. Então, muito bom. Foi boa a participação do Gilberto, porque vinha parado, né, machucado, e aí já ganha ritmo de jogo. E o Bahia, no segundo tempo, caiu, e isso é normal. O torcedor me perguntou, foi o Rogério que pediu? Eu não sei, pode ter sido, né? E não estaria errado, porque o Bahia tem uma decisão importantíssima quarta-feira. Aí você pega o jogador dando 5-0, vai para o intervalo, aí o que é que você diz? Gente, vamos acalmar aí, cuidado para não machucar, nós temos um jogo muito complicado na quarta-feira. Isso já entra no atleta, né? Já bate emocionalmente o jogador, que fica, não tenho então a obrigação de fazer mais gols, tal, já somos campeões, já estamos dando 5-0, isso pode ter acontecido, ou o próprio jogo leva o atleta a dizer, estamos dando 5-0, vamos baixar a guarda aqui um pouquinho, vamos puxar um pouquinho o freio de mão, não é isso? Então no segundo tempo o Bahia deu uma queda, melhorou depois das modificações, Everton Ribeiro entrou, aí o Bahia deu um sufoco ali, o Lute começou a chutar a bola no gol, muito precipitadamente, o Thiago teve a oportunidade, mas terminou 5-0 para que o torcedor fizesse a sua festa. Agora imagine e vejam como é futebol. Há mais ou menos uns 10 dias atrás, não sei aqui de cabeça certo, né, que o Bahia toma aquela goleada lá do Mirassol, e aí fica aquela tensão, né? Como é que vai ser o Bahia no jogo contra o Fluminense? O Bahia que toma essa goleada do time do Mirassol, jogando lá no interior de São Paulo. E aí o Bahia perde jogador, está sem jogador, jogadores machucados e tal. Vejam como o futebol transforma. Aí o Bahia vai para um jogo com time alternativo contra o Confiança, dá uma goleada lá em Sergipe. Aí o Rogério já usa outros jogadores em Salvador. O Bahia dá uma goleada também, é campeão do Nordeste. E o Rogério tem jogadores à sua disposição que estavam machucados para a partida de quarta-feira, inclusive Caio Alexandre, pelas palavras dele ontem, ele deve jogar essa partida. O Jean Lucas pode estar voltando, o Everton Ribeiro que descansou bastante. Então o Bahia hoje tem um time descansado, que era uma preocupação muito grande depois do jogo do Mirassol. Então o Bahia tem os seus jogadores titulares descansados, muitos à disposição do técnico Rogério Ceni, que estava nessa dúvida, né, se esses jogadores iam ficar à disposição ou não. O time vai com a motivação de campeão do Nordeste. Isso é bom para o Bahia e ainda assusta o adversário, porque sabe, queira ou não, que o Bahia vem motivado dessa conquista de título regional. Então tudo favorecendo aí ao time do Bahia para na próxima quarta-feira, volto a dizer, a obrigação de ganhar o jogo é do Fluminense. O Bahia não tem essa obrigação, e o próprio Rogério Ceni sabe disso, né? De repente, quem sabe ele bota um Rezende ali para dar um reforço mais na marcação. Pode mudar o sistema de jogo, pode acontecer isso, ou na defesa, ou mais um volante. Se o Caio Alexandre jogar, de repente entra com o Acevedo também, já é uma situação diferente daquilo que eu digo. Dá para jogar os dois juntos? Dá, mas não é o ideal, porque os dois são volantes de frente, né? Os dois são jogadores de criação, jogadores, né, que não sabem jogar de costas para os zagueiros ou de lado para os zagueiros no campo. Pode acontecer, vamos esperar com muita expectativa para que o Bahia possa passar de fase, chegar mais uma conquista nesse ano, né, que seria a semifinal da Copa do Brasil, que o Bahia nunca chegou. Então parabéns, curta seu dia mais uma vez aí, torcedor do Bahia, que o Bahia é pentacampeão do Nordeste. Um grande abraço, se inscreve se não tiver inscrito, deixa o like que ajuda bastante o canal, tá bom? Ótimo domingo a todos.